Olá, pessoal! É um prazer enorme ter vocês aqui no nosso webinário gratuito em preparação ao workshop de inteligência emocional e mindfulness que acontece dia 12, 13 e 14 de março. Então, hoje a gente vai fazer um webinário, vamos falar sobre as 5 atitudes para desenvolver a inteligência emocional e o Regis vai estar trazendo, num determinado momento, uma prática para que a gente já possa sentindo o gostinho do que é o mindfulness. Então, a gente vai ter um material, quero agora verificar aqui com vocês, se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem. Então, a gente está com o chat ligado, vou pedir para vocês confirmarem aqui, para a gente poder prosseguir e começar, então, com a teoria. Enquanto eu estiver explicando, a gente vai fechar os comentários, justamente para que a gente possa falar do conteúdo e no final, então, a gente vai abrir o espaço para as perguntas. Para quem quiser fazer perguntas, coloque o hashtag e faça a sua pergunta, que então a gente consegue separar e depois dar uma atenção especial a cada uma delas. E sempre convidando todos vocês para participar do nosso workshop. Em vários momentos a Lilian vai estar sinalizando aqui como que você faz para fazer as inscrições. Hoje, nós vamos falar brevemente. A ideia não é aprofundar o conteúdo. Por isso, então, que a gente convida vocês para participar do nosso workshop. Você vai conseguir... Oi, Jamie! Prazer enorme. Vi que tá a Gigi aí, Adriana, Sabrina. Prazer enorme estar falando com vocês, aproximando as distâncias, né? Com a tecnologia também. A gente queria muito que vocês tivessem acesso a esse material, então vocês vão poder fazer o download do material. Se você não conseguir, manda um e-mail para a gente, tá aí na tela, contato@sagecom.com.br e a gente pode fornecer isso para vocês, tá bom? Então vamos lá? Vamos falar então de teoria? Eu vou estar passando os slides e vocês acompanham comigo. A ideia então do webinário é poder trazer um pouco mais desse conteúdo que a gente já vem falando há muito tempo nas empresas. Então, nós, em vários momentos, procuramos responder essa pergunta para as pessoas que estão no mercado de trabalho. Qual a importância da inteligência emocional no desenvolvimento da sua carreira profissional? E cada vez mais a gente percebe que isso tem se tornado um grande diferencial mesmo, para que a gente possa ter sucesso e desenvolver a carreira profissional. Eu tenho falado muitas palestras sobre esse assunto. Hoje, a gente falou bastante disso na live, né? As pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pelas atitudes. Por quê? Porque não adianta você ser um ótimo técnico, ter ótimas ideias, ser criativo, ser proativo, se o teu emocional faz com que em muitos momentos você não consiga lidar com situações, conflito, problemas. Às vezes as pessoas vão pensar diferente de você, sim. E é justamente nesse momento que o teu emocional é testado. E é muito triste ver gente muito talentosa no mercado de trabalho só quebrando a cara, não é? É uma parceria que não dá certo, é um emprego que não funciona, e em grande parte disso é o emocional que interfere no seu desempenho, ou então, na palavra que todo mundo gosta do momento, na sua performance. Certo? Muito bem, então é disso que a gente vai conversar hoje aqui. Goleman, ele traz a ideia de inteligência emocional, eu falei um pouquinho disso na live, que o estudo da inteligência vem sofrendo alterações ao longo dos anos. Todo mundo me escutando? Boa noite, galera aqui. Está com a tela preta, algumas pessoas. Então, quem está com a tela preta vai ter que dar uma reinicia e veja, então, se você consegue nos acompanhar. Vamos lá. Mais alguém aí que está tendo problema? Então, quem tiver problema, procura estar recomeçando aí para poder acompanhar. Tem mais gente aqui que está tudo preto. Lígia, querida, que saudade! Ó, tem gente falando que o som tá bom, então quer dizer que são em alguns computadores aí, tá bom? Então vamos tentar ajustar.
para a gente poder dar continuidade. Lembrando que este link ele vai estar em acesso também para as pessoas que não puderam estar acompanhando ao vivo, tá bom? A gente vai disponibilizar isso também. Posso prosseguir, então? Então, ó, a gente falava que o estudo da inteligência vem sofrendo alterações ao longo dos anos. E a ideia de Binet lá do quociente intelectual, ela foi aos poucos percebendo que mesmo as pessoas tendo capacidade de aprender teorias complicadas e assim por diante, isso não garantia sucesso e realização na vida profissional. Então, com o passar dos anos, foi se percebendo que algumas características, algumas competências são, sim, hoje grandes diferenciais no mercado de trabalho. E Goleman, então, lá das inteligências múltiplas de Gardner, tira duas para, então, falar da inteligência emocional, que é a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal. Então, eu até coloquei ali para vocês um resuminho do que é a inteligência emocional, ou seja, do que é quociente emocional, que fala assim: a capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e os dos outros, de motivar a nós mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro de nós e em nossos relacionamentos. Então, é isso que Goleman fala. Não é fácil gerenciar as emoções. Mas como a gente já falou em alguns momentos da live, e quem acompanha a gente nos stories do Insta, é justamente essa capacidade de lidar com as próprias emoções. O que aquela emoção representa num determinado momento? Tem um comportamento do outro que me irrita. Então, o que isso representa? O que essa irritação representa para mim? Olhar para isso faz com que eu possa gerenciar muito mais e melhor aquele sentimento. Ok? Então, a inteligência emocional, ela é um pouquinho dessas questões que estão relacionadas ao gerenciamento das emoções. Eu queria trazer um conceito para vocês que eu acho fundamental para falar de inteligência emocional, que é o conceito de Heidegger, vir a ser. É muito pouco tempo que nós temos para falar de um conceito tão complexo. As pessoas que não conhecem a psicologia, às vezes, elas não sabem a densidade que alguns conceitos que a psicologia nos traz. Vir a ser, Heidegger fala que nós não somos um projeto acabado. Ou seja, nós estamos sempre numa constante mudança, num processo de construção de ser alguma coisa. Então, a gente passa, sim, por muitas transformações ao longo da nossa vida. No workshop, a gente vai aprofundar mais esse conceito, principalmente tentar encaixar com a ideia de projeto de ser, de Sartre, que fala que a todo momento a gente vai em busca de um projeto que a gente cria para a gente mesmo. E olhar para isso é olhar para as ações que nós temos. Tudo aquilo que a gente colhe enquanto consequência das nossas atitudes tem a ver com o nosso projeto. Então, para a gente poder entender o que a gente quer da gente, é só olhar para a vida que a gente está levando. E, às vezes, é repensar esse projeto para poder tomar novas atitudes. E é justamente aí que entra a inteligência emocional. Olha lá o que eu coloquei para vocês. O desenvolvimento da inteligência emocional está na capacidade de destruir velhos hábitos enraizados que prejudicam e criar novos. Então, isso é um ponto importante da inteligência emocional, que é essa abertura que a gente dá para as novas possibilidades. Não é à toa que a Sagicom tem como lema ampliando possibilidades. Por quê? Eu dou treinamento já há um bom tempo, faz 17 anos que eu trabalho com treinamento para empresas e sou psicóloga clínica. E uma das coisas muito legais que eu escutei em um dos treinamentos foi justamente uma menina falar que os treinamentos faziam ela mexer com o cérebro. E isso representa o quê? Refletir, parar e sair da zona de conforto, entender o que a gente continua fazendo na nossa vida, que leva sempre a escolhas e a consequências cíclicas. Ou seja, a gente repete as mesmas coisas ao longo da nossa vida. E às vezes porque a gente tem hábitos enraizados que são criados por nós e que não cabem mais em determinado momento. Então, parar, refletir, analisar, faz com que a gente possa assumir novas possibilidades. Eu hoje, na idade que eu tenho, e depois de todas as histórias que eu já vivi, muitos hábitos que eu tinha, eu fui abrindo mão para absorver hábitos saudáveis. Eu gosto muito de uma fala de uma amiga minha que fala que a gente amadurece até no paladar.
não é? Que passa os anos e a gente vai entendendo o que a gente quer absorver para a nossa vida mesmo, enquanto hábito saudável e assim por diante. Isso depende de uma conscientização. Goleman está tão avançado nos estudos dele que ele já fala até de uma consciência e de uma inteligência ecológica, né? Da gente entender realmente a nossa conexão com o universo, com o mundo, de entender a importância que as questões ambientais têm para nós, seres humanos. Ele até fala que inteligência é essa que não preserva o ambiente que a gente vive. Então, é interessante falar sobre isso. E acredito que o workshop ele vem para trazer isso. Novos hábitos, novas formas de pensar, novas possibilidades para a gente mesmo. Eu falei na live esta frase, né, esse texto de Nathaniel Brander, que ele fala dos 7 pilares da autoestima. E ele fala justamente do quanto temos pessoas talentosas, que não agregam, que não acrescentam, porque justamente o emocional não permite. Pessoas que ficam andando em círculos, pessoas que não tomam novas atitudes, pessoas que não conquistam os seus objetivos, né? E é para isso que a gente está fazendo esse nosso trabalho. Toda vez que eu vou para as empresas, ou toda vez que alguém entra no meu consultório, eu falo sempre assim, eu estou aqui para instigar novas possibilidades, novas reflexões. Se você sair de um treinamento meu, ou de uma conversa nossa, assim, né, mesmo que seja à distância, e de alguma forma eu não provocar nada em você, então quer dizer que eu não fiz meu trabalho. Eu falo que não preciso agradar todo mundo, desde que essas pessoas passem a refletir sobre a própria vida. É esse o nosso trabalho, é esse o trabalho da psicologia. Então vamos lá. As 5 atitudes para desenvolver a inteligência emocional. Essas atitudes foi a Sagicom que desenvolveu, tá? E foi a partir das experiências que a gente vem tendo com os grupos, com as pessoas no consultório, interagindo, né, e vendo os contextos de trabalho. Então, a partir daí, a gente vai começar falando, e eu gostaria que vocês me acompanhassem. Eu falei que é legal você ter uma caneta e um caderno, no workshop principalmente, porque nós vamos ter várias atividades práticas. Até porque, em alguns momentos, eu vou falar algumas palavras-chave que eu acho que é legal você anotar e refletir depois, tá bom? A gente vai estar começando, então, com a primeira atitude. Busque a lógica ilógica das suas emoções. O que isso tem a ver? A lógica, 2 mais 2 é 4, certo? Isso é lógico. Tem coisas que são óbvias, mas os nossos comportamentos não são. Não há uma lógica fora de você para você fazer o que você faz. A forma com que você pensa sobre o mundo vai determinar a emoção que você tem naquela situação e, consequentemente, o seu comportamento também, tá? Então, se eu entendo, por exemplo, que eu estou sendo injustiçado num determinado momento e me sinto injustiçado, esse sentimento vai me fazer, muitas vezes, tomar atitudes que não são, talvez, o que eu espere ou o que eu gostaria. Então, a forma de pensar o seu comportamento faz toda a diferença. E agora uma dica. Se você quer entender de fato o seu comportamento, procure refletir sobre o para quê das coisas. E essa é a grande diferença. No consultório, muitos pacientes, muitos clientes já até sabem. Falam assim para mim, é o para quê, né, Sandra, e não o porquê. Qual é a diferença de eu buscar o porquê das coisas? Se eu busco um porquê eu faço aquilo, eu vou buscar uma justificativa, uma causa, né? E normalmente a gente está cheio de justificativas. Se eu rebato alguém, se eu me vingo de alguém, eu tenho todas as justificativas para fazer isso. Ah, mas porque fulano fez isso, porque ciclano fez aquilo, enfim. Agora, se eu busco para quê disso, eu estou voltado para a minha intenção, para o que eu quero com aquilo. Isso é meu, não é de mais ninguém. Então, para que eu quero me vingar? E aí eu mostro um pouquinho de quem eu sou. Então, toda vez que você procurar entender os seus comportamentos, cuidado com as justificativas. Cuidado com os porquês. Vá sempre de encontro com o para quê. Qual a sua intenção? O que você quis com aquilo? Qual o sentido que aquilo tem para você? E aí, é muito importante que você seja verdadeiro. Em alguns momentos as pessoas vão para o consultório e a gente comenta, será que você está no momento de olhar realmente para o que você precisa olhar?
Porque a gente tende a mentir para a gente mesmo. E alguns conceitos da psicologia falam muito sobre isso. A má-fé, por exemplo, de Sartre. A gente tende a justificar as nossas ações e a se acomodar naquele comportamento. Quando a gente busca um para quê, a gente transcende aquele momento, entendendo, então, as nossas emoções e assim por diante. Ok? Primeira atitude aí. Se tiver pergunta, anota para depois, hashtag, e a gente vai responder. Vamos para a segunda atitude. Faça as perguntas certas. Sandra, como é que eu sei que essa pergunta é certa? Hoje, há uma febre nas empresas para a gente falar sobre protagonismo e empoderamento. E o protagonismo tem a ver com essas perguntas. Eu vou dar um exemplo prático. Um protagonista pensa diferente de uma pessoa que se vitimiza. Então, o protagonista vai sempre pensar de uma forma a puxar a responsabilidade para ele. Às vezes a gente fica se perguntando, fazendo perguntas que não têm resposta. E que só faz aumentar o nosso sofrimento, só faz aumentar muitas vezes mágoa e ressentimentos. Por exemplo, se numa situação eu me vejo excluído, eu vou, como vítima, me perguntar: por que as pessoas me excluem? Né? Então, é o tipo de pergunta que vai alimentar a minha não ação. Um protagonista vai fazer outro tipo de pergunta, e aí sim a pergunta certa, que é: o que eu faço para me incluir? Percebe a diferença? Quando eu faço a pergunta que me traz para uma ação que é minha, eu assumo a responsabilidade de fazer diferente. Quando eu busco perguntas em que a resposta está fora de mim, ou então que são respostas que às vezes nem o outro tem, eu fico presa àquilo e eu não transcendo, não busco soluções e repito sempre as mesmas coisas na minha vida e não me toco, e sou eu mesmo que estou fazendo isso comigo. Então, fazer as perguntas certas tem a ver muitas vezes com a gente se permitir olhar de uma nova perspectiva para uma situação, né? Repensar em que momentos a gente se coloca como vítima e em que momentos a gente se coloca como protagonista. Nós vamos falar bastante disso no segundo módulo, que é sobre resiliência, que é essa capacidade que a gente tem de transpor, né? De lidar com a pressão e aí buscar soluções mais assertivas e melhores. Ok? Vamos para a terceira atitude, então? Vamos lá. Busque feedbacks. Cada vez mais a busca de feedback se tornou um grande potencial de autoconhecimento, um grande potencial para desenvolver a sua inteligência emocional. E o que isso representa? Feedback é uma devolutiva do que as pessoas percebem de você. Uma devolutiva de como você afeta o outro e o meio que você está inserido. Vamos lembrar que, claro, feedback normalmente a gente valida quando a gente confia em alguém. Eu tive grandes feedbacks na minha vida pessoal e na minha vida profissional que me fizeram evoluir mesmo como psicóloga, como professora, como amiga, como mãe e assim por diante. Eu preciso estar aberto para me ver a partir do olhar de fora também. Então, o feedback ele pode ser um grande instrumento de evolução. Quando a gente tem, eu vou linkar depois a terceira atitude com a última atitude e aí depois vocês vão entender um pouco melhor. Mas o que a gente precisa entender é que se eu não sou um ser pronto, quando eu tenho algo para repensar em mim, quando eu tenho um comportamento para rever em mim, há uma grande probabilidade de eu me qualificar, de eu melhorar, de eu evoluir, de eu desenvolver, e quais adjetivos você quiser dar para isso. Então, o feedback é um grande aliado das pessoas que querem crescer e evoluir. Lembrando que, quanto mais você se conhece, mais fácil de você absorver o feedback das pessoas, né? Perceber até onde aquele meu comportamento está afetando ou não as pessoas que estão ao meu redor. No contexto de trabalho, isso é fundamental. Eu chego a dar treinamentos para líderes falando que o feedback ele é um dos principais instrumentos da liderança. Um líder que não sabe dar feedback é um líder que perde muito a sua equipe, né? Nos contextos de relacionamento, por exemplo, o feedback é sim
uma ponte para aproximar um casal, para aproximar as pessoas de um grupo, né? Que é a capacidade que eu tenho de me expressar, de dizer para o outro como o outro me afeta e de ouvir também de contrapartida. Nós vamos falar bastante disso no workshop também, até porque tem várias coisas do feedback que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, existem pessoas que vão dar feedback para alguém, mas na verdade não é feedback. Aquilo tem um peso e aquilo tem uma rispidez que, na verdade, em alguns momentos é só para mostrar uma perspicácia. Então, eu percebo algo de você e eu falo. O feedback sempre, olha bem, sempre vai ter a intenção de ajudar, de fazer a pessoa repensar determinados comportamentos e atitudes. A gente chega a dar treinamento de 8 horas, 16 horas, fazendo as pessoas vivenciarem o exercício de feedback. E não é fácil. Sabiam que existem grupos que eu não permito fazer o feedback, porque eu não sinto o grupo maduro para aquilo? Isso acontece muito nos contextos de trabalho. Agora, quando a gente se permite se olhar a partir dos olhos do outro, isso pode nos dar perspectivas gigantescas. Lembrando que Sartre coloca uma fala que eu gosto muito, que ele diz que meu inferno são os outros, né? Porque mesmo a gente não querendo, as pessoas nos notam e percebem, às vezes, as coisas que a gente não gostaria. O que é legal, que as pessoas continuam nos amando, né? Mesmo vendo os nossos defeitos. E isso é muito bom. Ok? Vamos para a quarta atitude? Estão preparados? Porque agora a gente, então, vai falar de mindfulness. A quarta atitude é: esteja em contato com você mesmo, né? Prestar atenção em você. Perceber como aquele meio afeta você. O que me deixa com vergonha, o que me incomoda, o que me alegra, né? Estar atento a isso. Não deixar a mente vagando, mas viver o momento presente. Por exemplo, se você está aqui, no nosso webinário, pensando em 1000 coisas, há uma grande probabilidade de você absorver muito pouco do que a gente está falando. Agora, se você estiver conectado comigo, conectado com a gente, absorvendo tudo que a gente está falando neste momento, aí sim você vai conseguir, provavelmente, absorver muito mais. E aí que a meditação ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da inteligência emocional. Eu convido o Regis para vir falar um pouquinho de mindfulness. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bom? Pois é, estamos aqui, né, Sandra, agora para poder trazer um pouquinho dessa prática. E isso é super importante você aliar no seu dia a dia, no seu campo profissional, porque é justamente isso. Como está a sua percepção de você mesmo? Você consegue perceber o seu corpo? Você consegue perceber as coisas que estão à sua volta? Então, hoje, a gente decidiu fazer uma prática e agora eu quero que vocês peguem, né, as suas uvas passas. Eu vou pedir que vocês vão me dando ok aqui, assim que vocês forem pegando. O chat está aberto? Aproxima as uvas passas de vocês. Ok? Vamos lá. Pega aqui. Delícia! A uva passa fez o maior mistério, o povo não sabia o que a gente queria. Teve gente que achou que era brincadeira. Não, não é. É uma prática. É uma prática. E vou te falar, vocês sabem que eu não gostava de uva passa. E foi com essa prática que eu comecei a gostar. Mas quem não gostar, experimenta, que vale a pena. Vamos pegar lá, vamos pegar aqui, ó, nossa uva passa. Ok, Sandra, por favor. Vou ser cobaia também. Pegue uma uva passa agora. Tá? Mostra ali. Como essa uva passa? Coloca na sua boca e coma. E vai percebendo algumas sensações que isso vai te trazendo e guarde-as para você. Ok? Sim. Sim, Regis. Comeram a sua uva passa? Perfeito. Guarde as impressões, tá? Agora eu vou solicitar que vocês peguem a segunda uva passa. Isso. Vou pegar uma bem grande. Agora pega essa uva passa e coloca na palma da sua mão. Ok? Digamos que essa uva passa é um produto que você não conhece, porque você é de um país muito distante. Você nunca viu essa coisa peculiar na sua frente. Algo completamente novo, diferente, estranho. Tá? Então, observe esse produto, observe, né? Apenas observe com seus olhos agora, né? Sem mexer.
só com seus olhos. Veja a sua forma. Procure perceber se ela tem algum brilho, alguma cor. Vá percebendo, vai observando, né? Coloque aí na sua mão, perceba que sensações que isso vão trazendo para você, observando esse produto que é algo muito inusitado. Lembrando que você não verá mais esse produto na sua vida. É a primeira e única vez que você verá esse produto. Ok? Então, observe. Veja se tem rugas, veja se tem vincos. Como está isso para você? Agora, pegue com a ponta dos dedos. Aperte, sinta a textura dessa pasta nos seus dedos. Veja se é macio, se é duro. Vai percebendo essas sensações. Curioso, sim. Vai sentindo. Agora eu vou solicitar que vocês fechem os seus olhos, segurando ainda a uva passa nos dedos. Feche os seus olhos. Tá? Aproxime a uva passa do seu nariz, bem na pontinha do nariz. Perceba se há algum cheiro. Qual é o aroma que você está percebendo? Isso provoca alguma reação no seu corpo? Provocou salivação? Vai percebendo. Sinta o aroma. Agora, com os olhos fechados ainda, passe nos lábios. Vai sentindo ele nos lábios. Bem devagarinho, vai percebendo. Passou. Agora coloque na sua boca sem mastigar. Coloque em cima da língua. Isso. Vai rolando ele na sua boca sem mastigar. Vai sentindo como é a presença dessa pasta dentro da sua boca. Dê umas pequenas mordiscadas, mas sem cortá-la. Só sentindo a textura. Perceba isso dentro da sua boca. Ok. Então agora, vamos saborear. Comece a mastigar lentamente. Isso, vai sentindo qual o sabor. O que isso vai provocando em você, com seus olhos fechados. Quais sensações ela provoca no seu corpo. Agora, comece a engolir levemente. Tranquilo, isso não tem problema. Vai sentindo como o seu corpo reage a esse engolir, que sensações que isso vai te trazendo. Ok? Quais sensações no corpo. Engoliu? Maravilha. E aí? Como foi essa experiência para você? Como foi você trazer essa questão de ser algo novo, inusitado, para você poder experimentar esse produto que você nunca mais verá? Quais suas percepções fazendo esse processo gradual de experimentar a uva passa? Tá? Então, guarde essas experiências, escreva aí a experiência que você teve, que sensações. Lúcio, coloca lá o porquê que você não conseguiu, tá? Super importante a gente saber quais são as dificuldades que a gente encontra. Ok? Deve estar perguntando, né? E a terceira uva passa? Bom, a terceira uva passa é para você também comer agora, né? Mas coma com essa perspectiva de percepção, com atenção plena nessa deglutição, nesse gosto. Comece a trabalhar um pouco mais lentamente. Essa terceira uva passa. Interessante, né?
Guardem essas informações, pessoas, porque isso vai fazer muito significado para vocês quando a gente for para o webinário, para o nosso workshop, na verdade, né? E a questão de você perceber as sensações que isso traz no seu corpo tem muito a ver com as sensações que você está no seu dia a dia, no seu trabalho, né, na sua mesa de trabalho, na conversa com o chefe, na resolução de uma tarefa. Então, isso tudo é super importante, a gente aprender a desenvolver, a resgatar, na verdade, essa sensação, essa busca de conhecer que sensações que meu corpo sente, que emoções que estão envolvidas e pensamentos que isso gera. Ok? Então, lembre-se disso e vai estar gravado. Depois façam novamente, quem não conseguiu, façam novamente essa prática e verá que isso vai trazer algumas formas de você começar a observar diferentemente a sua vida, né, as sensações do seu corpo. Você viu, o pessoal colocou prazeroso, a segunda foi fantástica, diferente da primeira. É isso mesmo. Quanta coisa passa pela nossa vida sem a gente sentir sabor, né? Não é só da uva passa, é uma experiência. Às vezes a própria comida. Quantos de nós hoje engole a comida por causa do tempo, do horário, né? Então você aprender, e aí mindfulness, Regis, né? É isso, você poder estar presente inteiramente, percebendo as sensações, né, que o teu corpo tem quando você está interagindo com o meio, com as pessoas, com a comida, né? Então, existe também, né, comer com mindfulness, né? Exato, o mindfulness, né, também é uma prática onde você estabelece uma forma de você fazer a sua própria alimentação com muito mais qualidade. Provavelmente, à medida que você vai avançando, você vai diminuir a quantidade e vai priorizar pela qualidade. É muito interessante, é uma prática bem importante. Ó, é muito legal os comentários de vocês, né? Até vocês devem estar acompanhando aí também, que é bem isso. Quando a gente se permite a prestar atenção no que a gente está vivendo, a gente consegue uma explosão de sabores, de emoção, e que viver é isso, né, gente? Às vezes eu fico tão impressionada quando eu peço para as pessoas me relatarem conquistas da sua vida, momentos especiais da sua vida, e passa despercebido. Ela tem que fazer um esforço enorme para reconhecer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes nessa vida louca que a gente vive, a gente deixa passar momentos especiais, importantes, que são fundamentais para que a gente possa atingir a realização pessoal. A gente não atinge uma realização pessoal sem viver os momentos que a gente vive, certo? Então, vamos continuar. Eu como errado, vou praticar. Legal, isso mesmo, essa é a ideia. Nayara. Né? A gente aprender cada vez mais a desenvolver, né, esse degustar. Vamos para a quinta atitude, então? Esteja em constante busca pela evolução interior. Não tem um caráter transcendente ou religioso quando a gente fala sobre isso. Mesmo entendendo o ser humano como um ser que tem vários aspectos. Hoje, quando a gente trabalha em liderança, a gente fala do líder que ele é ativo socialmente, que ele tem sim sua crença, que ele desenvolve vários aspectos da sua vida e não só o profissional. Mas quando a gente fala nessa busca interior, a gente está falando dessas questões. Eu coloco lá, não tenha medo do erro, do fracasso, da frustração. Elas são possibilidades de aprendizado. Né? A evolução pessoal é um processo dinâmico. E uma das coisas que eu acho muito interessante é que a maioria das pessoas, elas ficam, quando elas percebem um erro, um equívoco, uma falha, elas ficam presas à culpa. E, na verdade, a culpa não nos agrega muito, não. Não serve para nada, não serve para pesar. Isso. Então, quando eu olho para uma falha, para um erro, para um equívoco, para uma frustração, eu preciso extrair dali a responsabilidade. Eu costumo falar muito sobre isso. Eu acho muito legal que, às vezes, as pessoas, eu volto no treinamento, no ano seguinte, as pessoas falam, Sandra, eu continuo vendo qual é a minha fatia. Né? Qual é a minha fatia dessa situação? Está tudo um caos. Espera aí, qual é a minha fatia? O que eu estou fazendo para isso? Então, aí sim eu me responsabilizo. Eu até coloquei ali, né, que essa autoavaliação, a gente perceber, a gente receber um feedback de um líder que a gente precisa melhorar, isso não te define. Isso que eu acho mais interessante. Isso não te define. Você não é a falha, o erro, o defeito. Você, e o que você fizer disso é que vai realmente te tornar alguém melhor. Eu acho muito interessante que, às vezes, eu vou nas empresas e as pessoas falam que pessoas que fizeram equívocos no trabalho assumiram isso com honestidade,
com verdade, fizeram o processo de transcender, foram promovidos. Né? No entanto, quem sempre busca uma justificativa para o erro, para a falha, nunca ele está errado, sempre o meio é que fez ele errar, normalmente ficam presas nos mesmos lugares, as mesmas atitudes. Então, o erro e a falha, elas são possibilidades de uma evolução. E aí sim, uma evolução tua como pessoa. E assim, Sandra, só reforçando, eu acho que a questão quando a pessoa assume essa responsabilidade, né, ela percebe que ela é responsável por todas essas coisas, atitudes, e até na questão de pedir desculpa, realmente uma parte muito importante que o Mindfulness traz, que é esse reconhecimento, né, esse conhecimento de si mesmo, ao ponto de você poder falar e assumir todas as coisas que você faz na sua vida, sem onerar o outro, sem terceirizar essa responsabilidade. E lembrando que todo o processo de mudança começa com a aceitação. Você não vai mudar nada em você que você não aceita que você tem. Então, primeiro eu tenho que entender que eu sou assim. Eu, Sandra, sou acelerada. Eu, Sandra, sou autoritária. Né? E a partir desta aceitação, eu preciso fazer movimentos para melhorar, para mudar, para aproveitar isso em determinadas situações. Né? Porque eu sempre falo que defeitos e qualidades são muito relativos. Né? Existem características nossas que, dependendo de como a gente usa, elas podem ser positivas ou negativas. Depende de do que a gente faz com isso. E o mais importante é entender a força das nossas atitudes. Eu vi uma frase essa semana, eu achei muito legal, que falava assim: se o pensamento tem poder, imagine as atitudes. Né? Então, mudar, repensar, fazer diferente. Vamos, então, encerrando o nosso webinário, tá? A gente vai abrir para perguntas agora, ok? Lembrando que muitos assuntos que a gente citou aqui, nós vamos aprofundar nos nossos módulos. Então, já vou aproveitar e dizer para vocês o que vai acontecer 12, 13 e 14. Primeiro módulo, nós vamos falar das 5 competências que Goleman traz, tá? Para desenvolver, que são da inteligência emocional. E o resto vai trazer, então, a prática de 3 minutos. No segundo módulo, vamos ter a resiliência, falando muito sobre isso, que é muito importante. E o resto vai trazer também novas práticas, então, do escaneamento corporal, que funciona muito, muito legal para a autopercepção de si mesmo, do corpo e assim por diante. E encerramos, então, com a inteligência emocional e a vida como um todo. Porque teve uma vez me pediram para dar uma palestra e falaram assim: fale sobre equilíbrio da vida pessoal x profissional. E aí a primeira coisa que eu falei: não existe 2 vidas. Existe uma só, né? Você tem uma vida só. E você tem aspectos profissionais e aspectos pessoais. Mas isso se mistura absurdamente. Nós não conseguimos apertar um botão e deixar os problemas em casa. A gente leva os problemas para o trabalho. Mas a gente precisa gerenciar esses problemas. Entender o que cabe em cada momento. Porque senão vira uma bola de neve. E aí o problema que está em casa vira no trabalho e assim por diante. E o ser humano tem essa capacidade. Não de deletar os problemas, mas de gerenciar e de ver, percebê-los de uma forma diferente. Então, vamos falar isso no nosso terceiro módulo, tá bom? Lembrando que no workshop nós vamos sortear 10 pessoas que terão 1 hora de aconselhamento profissional comigo e 1 hora de atendimento com o Regis para, então, desenvolver mais ainda a sua prática de mindfulness, tá? 10 pessoas do workshop vão ser sorteadas. Vamos para as perguntas, então? Aí, assim, só coloque o nome de vocês, tá? Para a gente poder mencionar aqui nessas perguntas que estão sendo feitas, ok? Vamos lá. Então, a Daniele pergunta sentidos e sabores diferentes para cada experiência. Muito bem. Eu percebo que com meus pacientes de cirurgia bariátrica entendem o processo, sabem selecionar o que comer e a qualidade dos outros que não trabalham com psicólogos. Olha que bacana, que é bem isso. Né? No caso da cirurgia bariátrica, eu preciso, então, aprender a encontrar sabor e prazer em comer pouco e não quantidade. Né? Isso ajuda muito também para quem quer processo de emagrecimento. Porque, na verdade, você acaba reduzindo, aumentando, na verdade, o tempo de consumo dessa comida, dando tempo de você perceber cada sabor, cada coisa, cada sensação que aquilo vai provocando no seu corpo. E aí não é mais quantidade. E daí não é mais quantidade, ou seja, você vai colocar uma porção. E dizem que existe um sistema onde, quando você está com fome, inicia o processo de alimentação, leva 30 minutos para chegar à informação da saciedade do seu corpo. Então, se você tem esse tempo, né, em vez de você engolir a comida em 15, você ampliar para meia hora, você vai conseguir comer menos, né,
e vai apreciar melhor, reduzindo a quantidade. Então, a satisfação vai estar mais envolvida na qualidade que você estabelece naquela forma de se alimentar e perceber tudo aquilo que anda no seu corpo, do que você se sentir cheio, né, estufado. Então, a saciedade promove, né, esse movimento de meia hora você se alimentando. E é muito prazeroso também. Muito bem. Ó, também queremos mais, então vem com a gente no nosso workshop. Ele vai acontecer às 19h30, tá? Eles são 3 horas, então por isso que a gente não consegue fazer às 8. A gente sabe que é melhor às 8 horas para muitas pessoas, mas o workshop eles são 3 horas. Algumas pessoas nos perguntaram que não vão conseguir acompanhar ao vivo. Nós vamos disponibilizar o link para essas pessoas poderem assistir em outro horário, tá bom? Sem problema. O que você vai perder é talvez a possibilidade de perguntar e de participar, tá? Mas a gente pode estar disponibilizando. Então, dia 12, 13 e 14, das 7h30 às 22h30, para a gente ter tempo também de aprofundar, falar com mais calma tudo isso. Pensem que essa é uma palestra de 1 hora, 2 horas que a gente faz no presencial. Então, a gente reduzir isso a meia hora é praticamente um milagre, para mim. E lembrando que, na verdade, é importante você usar o PC, né, o computador, para estar fazendo, assistindo o nosso workshop. E também, se tiver um fone de ouvido, vai ser muito legal na hora das práticas de meditação. E a gente vai fazer práticas tanto de meditação quanto de inteligência emocional. Vou lembrar que o Jonathan, não sei se o Jonathan está por aí, mas o Jonathan, um ex-aluno, perguntou sobre certificado. Sim, nós vamos dar certificado de 10 horas de atividade. São 9 horas de curso e 1 hora para as práticas e vivências que a gente vai estar passando para vocês. Ok? Temos a Marli aqui, ela fala o seguinte: levando no contexto da clínica, o mindfulness seria o entrar em contato consigo e a percepção de suas vivências. Então, Marli, é super interessante porque, como terapeuta e praticante de mindfulness, você também faz uma autopercepção de como você está em relação ao seu paciente. Então, amplia o fato de como você se percebe, né? Isso que você falou, dessa percepção das minhas vivências e também das vivências do paciente. Você está observando mais atentamente, né, nas premissas do mindfulness, da acinzadamento, sendo gentil, né, com a situação. Então, ele amplia muito a percepção do terapeuta, né, que é praticante, e também traz para dentro da sua sessão terapêutica, eu trabalho com isso, e também para o paciente. Então, é benéfico para os dois no processo terapêutico. E também, o Regis vai falar no primeiro módulo da técnica formal e técnica informal de mindfulness, que é muito interessante. E aí, Marli, querida, que bom que você está aqui com a gente. Nós que já trabalhamos com a reflexão, a gente faz uma prática de mindfulness informal sem saber. Eu fui descobrir isso com o Regis. A gente, de alguma forma, aguça isso, né? Já há um bom tempo. Mesmo porque é uma habilidade natural que a gente já possui, como a gente falou, né, na vez passada, cabe só a gente retomar essa habilidade observando tudo isso, né? Então, não é algo diferente do que a gente poderia vivenciar, porque é natural nosso. Né? Ah, que legal, Ivone, é isso mesmo. Aprender a comer faz muita diferença na nossa vida também. Gente, foi isso, tá? Por favor, venham participar com a gente, que é um projeto que a gente está amando fazer, tá? Está sendo muito prazeroso poder falar com pessoas que a gente não tem contato há um bom tempo e pessoas novas que possam estar conhecendo o trabalho da Sagicom. Esse é o primeiro de muitos, a gente está desenvolvendo ainda para liderança, para desempenho pessoal, um workshop só com Regis, de mindfulness, enfim. Tem coisa para rolar aí. E eu quero muito vocês participando junto com a gente nisso tudo. Tá bom? Um enorme prazer estar aqui. Obrigada, Regis. Valeu, obrigada, Lilian. Obrigada, Paulo, Marcos, Dani, que são pessoas que puderam fazer tudo isso acontecer, tá? A gente não teria como fazer tudo isso sozinho. Vocês não imaginam o empenho dessa equipe fantástica para a gente poder aproximar essas distâncias aí, tá? Forte abraço, uma boa noite. Boa noite, gente. E aproveitem o seu dia e o seu momento.